eu tive um comentário no meu vídeo anterior do FUTBR a dizer: faz um react do Eurofoot, nome, o Brasil desde o 7-1 até agora. Eu acho que é assim. Tiveste bastante perto do título. Brasil, tudo o que mudou na seleção desde o 7-1. Tiveste perto do título. Muitos parabéns, FUTBR. Então pronto, vamos ver esse vídeo. Dia 8 de julho de 2014, o Brasil viveu o maior vexame da sua história no futebol, quando no Mineirão lotado tomou gols de Miller, Klose, Kroos, Khedira e Schürrle para perder de 7-1 da Alemanha e virar piada no mundo inteiro. 8 anos depois, a seleção brasileira chega para a Copa do Catar com um ataque estrelado e como uma das principais favoritas. Como que a gente foi do momento mais baixo da seleção brasileira para essa esperança que a gente tá no momento? Se liga. Isto aqui foi gravado antes da Copa do Mundo. Portanto, aqui ele ainda não fazia ideia, nem vocês, que vocês iam perder com a Croácia. É chato. Portugal perdeu com Marrocos. Mas realmente o Brasil parecia uma seleção muito promissora e depois perdeu com a Croácia. Eu fiquei um bocado... Eu já sabia que a Croácia era uma seleção muito, muito chata, porque é das poucas aqui da Europa que ganha e empata consistentemente contra a França. Portanto eu sabia que não era uma seleção qualquer. Mas sim, desde o 7-1 o Brasil tem vindo a melhorar, eu acho. Mas aquele 7-1 foi doloroso, gente. Eu lembro que Portugal nesse ano sofreu também com a Alemanha, acho que foi 4-0. Também foi muito, muito, muito mal. 4-0, é muito vergonhoso também para uma Copa do Mundo. Vamos lá ver como é que o Brasil melhorou. Aqui no vídeo de hoje a gente vai te contar tudo que mudou na seleção brasileira desde o 7-1 até a Copa de 2022. Em 2014, a esperança de um bom desempenho do Brasil na Copa do Mundo era bastante grande, porque o Brasil não só sediava a competição, como também tinha um ano antes vencido a Copa das Confederações, metendo um sonoro 3-0 pra cima da Espanha, que era a atual campeã da Eurocopa e Mundial. O Brasil tinha problemas para encontrar o seu treinador e depois de passagens não satisfatórias de Dunga e Mano Menezes, bateu aquela nostalgia e a CBF correu atrás do Filipão para comandar a seleção na Copa de 14, ele que tinha trazido o Penta em 2002. O time base do Brasil tinha Júlio César no gol, aí Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, um meio campo com Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, enquanto o trio de frente era Hulk, Fred como camisa 9 e o grande jogador da equipe, Neymar, na ponta esquerda. Talvez um prelúdio do que viria a acontecer, o primeiro gol daquela Copa foi na partida entre Brasil e Croácia, com a Croácia abrindo o placar, um gol contra do Marcelo. Ainda assim o Brasil venceu o seu grupo. Já aqui a Croácia já estava a querer dizer alguma coisa. Mas mesmo assim o Brasil claro que ficou em primeiro. É uma equipa muito boa. E classificou para as oitavas de final, para enfrentar um adversário que daria muito trabalho, o Chile. A seleção apenas empatou, quase perdeu no finalzinho naquele famoso lance do Pinilha botando no travessão. Mas uma coisa que marcou muita gente foi o choro de Thiago Silva, antes mesmo das cobranças de pênaltis. Com o Brasil tendo grandes chances de se classificar, o Thiago já estava derrotado psicologicamente. Como disse muito bem o Galvão naquele momento. Não, Thiago, não é o momento de baixar a cabeça, é o momento de mostrar firmeza. Agora nas quartas contra a Colômbia, outro jogo marcante. Gente, eu acho que Portugal nem sequer chegou longe. Eu lembro que nós encontramos logo a Alemanha. Não sei se foi nas oitavas de final ou o que é que foi, mas sei que nós encontramos logo a Alemanha e fomos logo aniquilados pela Alemanha. Eu sei que Portugal saiu cedo dessa Copa. Foi logo um 4-0, nunca me esqueci. Lembro de ver o Ronaldo a chorar, tudo. Nunca me esqueci disso também. O Brasil vence, mas o Thiago Silva acaba tomando mais um amarelo e sendo suspenso para semis. Além disso, o craque da equipe, o Neymar, toma aquela joelhada brutal do Zuniga, se machuca e fica fora do restante da Copa. Para as semifinais, o Brasil pegaria a Alemanha. E enquanto alguns estavam extremamente preocupados com o desempenho da seleção brasileira, outros colocavam o Brasa como favoritaço. Com o Maicon agora na lateral direita, o Fernandinho no lugar do Paulinho, o Dante no lugar do Thiago Silva, ele que jogou muito no Bayern de Munique, então conheceu os alemães, e o Bernard alegria nas pernas substituindo o Neymar. O Brasil tomou o famoso chocolate, 5 gols em 30 minutos e o 7-1 no final das contas. O choque foi muito grande e ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido. O Filipão se mostrou bastante arrogante, faltou pra ele a famosa autocrítica e ele simplesmente disse que foi um apagão. Pra ele não foi uma questão tática e nem técnica, enquanto pra muitos da imprensa aquela derrota mostrava que os treinadores brasileiros
brasileiros estavam ultrapassados e começava até um clamor popular para que o Brasil contratasse um técnico estrangeiro. Olha, como está agora Portugal. Portugal tem pela primeira... Não é pela primeira vez. Pela primeira vez em algum tempo tem um técnico estrangeiro. Mas era isto que eu estava a pensar. Não é muito engraçado? Nós pensamos sempre que a nossa seleção é que vai ganhar. Somos sempre demasiado confiantes na nossa equipa. E depois dá sempre o pau. Acontece sempre alguma bosta e a esperança vai toda abaixo e a equipa perde e toda a gente chora. Eu sou sempre assim com Portugal. Eu acredito sempre que Portugal vai ganhar, mas depois não ganha. É uma desilusão. E depois também às vezes acredito que o Brasil vai ganhar e também não ganha. É uma desilusão também. E é uma coisa que eu já reparei em todas as Copas do Mundo. Todos os países assumem sempre que o seu país é que é o melhor e não há outro do mesmo nível. E depois chega à realidade e dá-nos uma tapa na cara, não é? Outras pessoas viam diferente, botavam a culpa nos jogadores, dizendo que a geração era fraca e não tinha capacidade de manter um bom time quando o principal craque ficava de fora, que no caso era o Neymar. Pensando no futuro e no futebol de repente mais bem jogado, a CBF então anuncia o novo treinador da seleção brasileira, o Dunga. Sim. Antes da primeira passagem pela seleção brasileira, o Dunga nunca tinha treinado um time de futebol. Mas ele vai pra seleção, perde a Copa de 2010, aí é demitido, depois vai fazer um trabalho no Internacional de Porto Alegre. E vai muito mal, é demitido também, e fica um tempo sem clube até voltar pra seleção brasileira em 2014. Que diabos ele fez na carreira como técnico pra credenciar o cara a uma segunda chance na seleção? Até hoje ninguém entende. Sim, gente, é só essas decisões que são muito estranhas que uma pessoa fica. Será que houve alguma coisa por trás para isso acontecer? Estão a perceber o que é que eu quero dizer? É porque é muito estranho, não é que nem sequer faz sentido. Uma pessoa que tenha 2 neurónios na cabeça não queria fazer uma decisão destas, não é? Eu pelo menos acho. Para que era um cara extremamente arrogante no trato com os jornalistas e que fazia o Brasil jogar um futebol muitas vezes medíocre. Por isso ninguém entendeu a decisão, mas tava lá o Dunga de novo. De qualquer maneira, ele conseguiu dar uma boa renovada na seleção brasileira. Em 2015, o Brasil estava pronto para o primeiro grande desafio, que era uma Copa América. Para o primeiro jogo contra o Peru, o Brasil entrou em campo com o Jefferson agora no gol, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz. O meio tinha Fernandinho, Elias e o Fred, enquanto o William era o ponta direita, Diego Tardelli na centroavança e o Neymar na esquerda. Nessa época, muito se olhava para os outros jogadores criativos da seleção, se percebia que a maior parte deles não tinha um nível absurdo e passou-se a ter a percepção de uma Neymar dependência na seleção. Para as quartas de final contra o Paraguai na Copa América, essa Neymar dependência seria botada a prova. Isso porque enganei-me na tecla. Isso porque o Neymar foi expulso ainda na fase de grupos e suspenso pro restante da competição. O time tinha outras mudanças também, como a entrada de Roberto Firmino e Felipe Coutinho. Mas gente, há aqui uns jogadores que eu não conheço muito bem. Se calhar por questão do Brasileirão. Eu como não acompanho muito o Brasileirão, se calhar lá está, não conheço muito bem. Mas é engraçado porque eu lembro-me disso, do Neymar dependência, porque é uma realidade, é como Portugal, como o Ronaldo, era o Ronaldo dependência. Agora por acaso temos sorte que Portugal já está com jogadores muito bons, à volta não é só o Ronaldo, agora são vários jogadores bons, o que é bom, mas eu sinto que o Brasil aqui também estava um bocado como Portugal. É engraçado porque até nisto Brasil e Portugal sempre foram um bocado diferentes mas iguais, entendem o que é que eu estou a querer dizer? Portanto eu sei muito bem qual é que é essa sensação de depender só de um jogador para a equipa jogar bem. Mas elas não surtiram efeito e o Brasil foi eliminado pro Paraguai nos pênaltis. Sério? Ano, novo técnico, novos jogadores e os mesmos problemas. Mesmo depois do vexame, foi dado a Dunga mais uma chance, olha só. E agora ele preparou a seleção para a Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos. E mais uma vez a seleção brasileira acabou ficando sem o Neymar, porque ele foi convocado para as Olimpíadas e o Barcelona, que era o clube dele na época, liberou o cara apenas para os Jogos Olímpicos e não para a Copa América. Pro primeiro jogo o Brasil tinha agora
Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Gil e Felipe Luiz. Casemiro era o volante, com Elias e o Renato Augusto completando o meio campo. William, Coutinho e o Jonas, na época do Benfica, né, jogando de 9. Foi uma Copa América estranha, porque o Brasil começa empatando com o Equador por 0-0, depois pega o Haiti e mete 7-1. Placar bastante emblemático, né? Com uma vitória e um empate, o Brasil foi pro último jogo da fase de grupos contra o Peru, precisando apenas empatar para classificar pro mata-mata. O time não contava com o Casemiro, suspenso por 2 amarelos, e tinha agora o Miranda na zaga, o Lucas Lima na armação e o Gabigol lá na frente. E a equipe de Dunga conseguiu protagonizar mais um vexame. Perdeu de 1-0 do Peru e foi eliminado da Copa América precocemente mais uma vez, dessa vez na fase de grupos. E pô, o Brasil cair na fase de grupos de uma Copa do Mundo já seria ruim, mas de uma Copa América, em que o nível em teoria é mais baixo, pô, não dá, né? Mas é engraçado, isto parece, lá está, Portugal e Brasil estão muito ligados, o que eu acho muito engraçado, porque Portugal também, ainda há uns meses atrás, para a Liga das Nações, só precisava de empatar para se qualificar, para ficar à frente de Espanha, e perdeu o jogo. Também só precisava de empatar e perdeu. É muito mau. Mas, por exemplo, eu também antes achava que, por exemplo, a Eurocopa, ou o Europeu, como nós dizemos aqui, era mais fácil que um Mundial ou que uma Copa do Mundo. Mas eu, por acaso, acho que uma Eurocopa, hoje em dia, é mais complicada do que uma Copa do Mundo. Porque acho que a Europa agora está com seleções muito boas. Por exemplo, numa Copa do Mundo pode calhar, por exemplo, estou a dar um exemplo, Austrália, sei lá, um São Marino. Eu estou a dar um exemplo, ok, gente? Só estou a dar um exemplo. Eu sei que São Marino nunca se iria qualificar. Mas pronto, podem calhar equipas muito abaixo do nível em comparação com algumas, sabem? Enquanto, por exemplo, na Europa parece que já todas as equipas, até as medianas, estão já muito boas, porque há sempre uma grande hipótese de calhar uma Espanha, uma França, uma Inglaterra, uma Itália, uma Alemanha, e depois é sempre muito complicado, porque é quase impossível não calhar logo uma equipa muito boa ao início, sabem? Mas pronto, mas depois também há aquela coisa que se numa Copa do Mundo do nada calha um Brasil ou calha uma Argentina, as coisas ficam mais complicadas também. Mas há menos hipótese de calhar uma equipa forte logo ao início, pelo menos na Copa do Mundo. Pelo menos até chegar ao mata-mata, acho que há uma grande hipótese de calhar equipas mais de nível mais baixo, sabem? Mas depois, quando começa o mata-mata, aí é boa sorte a toda a gente. Aí acho que já fica mais complicado. Aí sim. Depois de 2 anos do 7-1, parecia que nada tinha mudado. A receita da tragédia, pô, o Dunga tava seguindo assim, ó, linha por linha, até que finalmente ele foi demitido. Todo torcedor com a cabeça no lugar sabia que isso tinha que acontecer. Vale lembrar que depois dessa demissão, o Dunga nunca mais trabalhou como treinador. Ele até disse que teve oportunidades, teve convites e tal, mas chegou a dizer recentemente que esse lance de a gente tentar aprender com o futebol europeu pode ser ruim. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Perdendo a nossa identidade estávamos nós no momento que você era técnico da seleção, meu amigo. Alguns dias depois, a esperança venceu o medo. O Tite Boa. foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira. Sim, ele é e todo muito aquele bom. clima de trevas seria gradualmente trocado por um de confiança. Sim, boa. Ele é muito bom treinador. Isso é. Diferentemente do Dunga, né? O Tite tinha sido chamado para a seleção brasileira por causa dos seus trabalhos recentes. O cara tinha currículo para apresentar. Venceu a Libertadores e o Mundial de 2012 com o Corinthians, além do Campeonato Brasileiro 2 vezes, em 2011 e 2015, sendo considerado ali em 2016 uma unanimidade. Claramente ele era o melhor treinador brasileiro em atividade. Foi uma das poucas vezes na história recente da seleção em que o novo treinador foi anunciado e meio que ninguém reclamou muito. Mas antes de falar da seleção do Tite, tinha outra seleção brasileira que dava esperança, era a Olímpica. Acontece que a seleção masculina nunca tinha conseguido ouro nas Olimpíadas e era o único título que faltava pro Brasil. E a seleção canarinha chegou com um elenco pesado para 2016, lembrando que o Barcelona tinha liberado o Neymar para os Jogos Olímpicos, tá? O time comandado por Rogério Micali naquelas Olimpíadas do Rio de Janeiro não encanta no início, empatando por 0-0 com seleções consideradas bem mais fracas da África do Sul e do Iraque, sofrendo diversas críticas, né? O craque Neto estava pistola
pistolaço. Mas o Brasil faz uma trajetória até a final, onde enfrentaria a Alemanha, o que seria de certa forma, meio que uma revanchezinha. A vitória veio suada, só nos pênaltis, mas foi um alento para a seleção brasileira que vinha colecionando apenas vexames. E mais do que título, os jovens dessa seleção olímpica, que trouxeram o ouro no futebol masculino pela primeira vez para casa, tinham ali um quarteto de ataque que dava muita esperança. Além do Neymar, também tinha o Luan, o Gabigol e o Gabriel Jesus, todos com aquela cara de que poderiam ser o futuro da seleção brasileira. Spoiler, não foram. Mas agora a seleção tinha um norte. O Tite começou a convocar com base em duas coisas. Primeiro, mesclando alguns desses jovens que tinham vencido aí o ouro olímpico e também chamando alguns jogadores da sua própria confiança. Então, para as eliminatórias da Copa de 2018, o Brasil tinha uma base que era mais ou menos Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, o Casemiro de volante. E aí depois do meio campo, o William na direita, Paulinho, Renato Augusto e Neymar, e lá na frente o Gabriel Jesus. E com o Tite era outro time em campo. O Brasil começou a conseguir dominar adversários e mostrar uma solidez defensiva que há muito tempo não era vista na seleção. Isso com um time mais coletivo. É bem verdade que o Neymar ainda era protagonista, mas outros caras chamavam a atenção. O Paulinho vinha com infiltrações muito boas, levando ele a fazer vários gols. Gabriel Jesus como um grande artilheiro e foi o grande destaque do Brasil nas eliminatórias, com o Brasil se classificando em primeiro, sem sustos, goleando a Argentina, goleando o Uruguai. A expectativa para a Copa foi aumentando e chegou bem alta. Sim. Aí a Copa 2018, gente. Foi uma desgraça. Eu nem sei onde é que o Brasil chegou. Se calhar o Brasil chegou longe. Deve ter chegado longe. Gente, olhem aqui. Olhem aqui o meu gato. Está aqui o meu gato em cima da cama. Oh. Olhem aqui o meu gatinho. Olá. Ele está a olhar para a parede por causa das luzes. Ele está assim. Uau, o que é isto? Muito fofo. Olá. Olá, bebê. Olá. Muito fofo. Só que o pré-copa trouxe vários sustos pro Brasil. Primeiramente, o Daniel Alves teve uma lesão no joelho que o tirou do Mundial. E era justamente uma posição carente da seleção brasileira, né? Aí quem passou a brigar pela vaga ali foi o Danilo e o Fagner. Enquanto o Neymar fratura o 5º metatarso do pé direito e vira dúvida pra Copa do Mundo. Mais uma vez perigava do Brasil ter que se virar sem o seu principal craque, né? Acaba que ele consegue se recuperar e vai pra Copa da Rússia, ainda que parecia não estar 100%. Seria uma prova de fogo pra gente saber se a seleção ainda tinha a famosa Neymar dependência. No primeiro jogo da fase de grupos contra a Suíça, a equipe contou com algumas novidades naquele time base do Tite. Alisson continuava no gol, talvez uma das boas heranças da era Dunga, né, que foi o Alisson na seleção, enquanto Danilo era o lateral direito. Na zaga, Thiago Silva e Miranda, com o Marquinhos, que foi muito tempo titular com o Tite, ficando no banco, enquanto o Marcelo era o lateral esquerdo, Casemiro no meio, com Paulinho e Coutinho, e no ataque, William, Gabriel Jesus e Neymar. Na Copa, 3 grandes nomes das eliminatórias não conseguiram se destacar. Gente, muito bons jogadores. É só jogadores bons ali, meu Deus do céu. Só nomes bons. O Paulinho já não aparecia tanto no ataque como elemento surpresa. O Gabriel Jesus esqueceu como que se colocava uma bola na rede. E o Neymar não parecia estar 100%. Com isso, o Coutinho floresceu. Começou a fazer gol e se transformar num dos principais jogadores da seleção. Eu lembro. O Brasil avança então com 2-0 pra cima da Costa Rica, com os gols só no finalzinho e mais um 2-0 contra a Sérvia. E nas oitavas pega o México, num jogo bastante duro, vencido mais uma vez por 2-0. Com uma notícia ruim: Casemiro tomou um amarelo e estava fora das quartas de final. E aí parecia repetição de roteiro, né? Sim. Chega num momento decisivo e o Brasil tá sem o Neymar, ou no caso dessa Copa de 2018 com ele meio baleado, e sem um dos pilares defensivos da equipe. Mas de qualquer maneira o Brasil chegava pras quartas contra a Bélgica, invicto na Copa do Mundo, tinha tomado só um gol e tinha marcado 7. Havia confiança de que poderíamos passar dos belgas, apesar de eles terem a famosa ótima geração belga. Às vezes a confiança era até um pouco excessiva, né? O time tinha agora o Fagner na lateral direita. Sim, é isso, mas é isto, gente, eu não entendo. Por exemplo, a Bélgica durante bastante tempo foi a melhor seleção do mundo, até há um ano atrás, até antes da Copa do Mundo, até a Argentina ter ganho. Mas gente, eu nunca entendi porque a Bélgica nunca ganhou nada há anos. Eu nem lembro da Bélgica ter ganho nada, nunca ganhou uma Eurocopa, nem uma Liga das Nações, nada. Eu nunca entendi o porquê. Não faz sentido nenhum como é que funciona os rankings da FIFA.
Não faz sentido nenhum, gente. Não faz. Lamento, mas não faz. Por exemplo, a França. Como é que nessa altura a França não... Lá está. Até há um ano atrás, como é que a França não teve em primeiro? Porque, por exemplo, na minha opinião, apesar, por exemplo, da Argentina ter ganho esta Copa do Mundo, eu sinto que a França devia continuar, por exemplo, em primeiro lugar. Porque a França ganhou a última Copa do Mundo e chegou à final desta Copa do Mundo e só perdeu em penaltis. Portanto, acho que a França foi muito mais consistente do que, por exemplo, a Argentina, percebem? Eu acho que se é para fazer uma coisa ao longo dos últimos anos, acho que quem merece estar em primeiro não é a Bélgica e não é a Argentina, é a França, que a França é que é muito consistente. A França está sempre lá, ou ganha ou perde na final. A França não vai antes disso, já repararam nisso, gente? Eu acho que a França é que merecia. E eu detesto França, eu detesto. Mas admito que nisso eles deviam estar à frente de toda a gente. Que ganhou a posição ainda na fase de grupos. E o Fernandinho suprindo a ausência na volância. E o resultado foi mais uma eliminação. O coitado do Fernandinho marcou um gol contra e depois falhou no segundo dos belgas, que foi um belo tiro do Kevin De Bruyne. O Brasil pressionou, Courtois fez defesa absurda, mas não deu. E a Bélgica que foi pra semifinal. Daria pra gente colocar toda a culpa no Fernandinho, né? Seria uma saída fácil, como alguns fizeram. Mas o fato é que várias pessoas analisaram essa derrota com problemas maiores do que isso, né? A falta de variação e profundidade no elenco, que tornava assim uma suspensão ou outra já uma sentença, né, de que a gente seria eliminado. A dependência do Neymar, que quando não jogava ou não tava tão bem assim, deixava o time um pouco na mão. A manutenção de um goleador que não tava fazendo gol e a insistência em jogadores que eram da confiança do técnico, mas que não necessariamente tinham nível pra Copa do Mundo. E outros também que iam bem em seus clubes, mas que na seleção não conseguiam repetir um bom desempenho, né? Alguns dos mais criticados, além do Fernandinho, foram Marcelo, Paulinho, Fagner. Mas apesar das críticas, essa foi uma das eliminações da seleção brasileira com uma das maiores passadas de pano da história, velho. Porque de fato a seleção caiu, mas caiu sem dar vexame. Ela tinha muitas virtudes. Não foi uma eliminação feia, né? Pelo contrário. E por isso até o Tite foi mantido para mais um ciclo de Copa do Mundo. E até chegaram à semifinal, gente. Não é como se tivessem perdido logo ao início. Olha Portugal. Portugal não chegou a uma semifinal. Eu acho que nem era nascido. Ou se era nascido, era bebê. Portanto, gente, o Brasil, apesar de estar em baixo, está em cima de muitas seleções. Entendem o que é que eu quero dizer? O próximo desafio já era a Copa América de 2019 no Brasil. Isto não foi o que o Brasil ganhou? Eu acho que este foi o que o Brasil ganhou. A seleção teve algumas mudanças, né? Mas um velho problema voltou a aparecer. O Neymar torceu o tornozelo, rompeu os ligamentos e ficou de fora da Copa América. Parece disco arranhado, né, cara? Mas mais uma vez o Neymar deu azar e deixou o Brasil na mão. Pra estreia contra a Bolívia, o Brasil foi de Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva e agora o Marquinhos fazendo a zaga titular, com o Felipe Luiz na lateral esquerda, Casemiro e Fernandinho no meio, Coutinho armando. E as novidades, Richarlison na direita, David Neres na esquerda e Roberto Firmino no comando de ataque. A estreia foi confortável, 3-0. Depois o Brasil empata em 0-0 contra a Venezuela e enfia 5-0 no Peru. Uma goleada que deveria passar confiança, mas trouxe à tona novamente um problemaço daqueles. Casemiro recebeu o segundo amarelo e tava fora do jogo das quartas. Pô, cara, se fosse ficção, vocês já estariam reclamando que o roteirista é preguiçoso e fica repetindo o mesmo plot, né? Sem também o Fernandinho, que tava machucado, o Brasil acabou jogando contra o Paraguai com Alan e Arthur no meio campo, Gabriel Jesus na ponta direita e o craque dessa competição, Everton Cebolinha na ponta esquerda. Só que a partida fica 0-0 e vai pros pênaltis. E aí era sal na ferida, porque o Brasil, lembra, tinha sido eliminado nos pênaltis também pro Paraguai lá em 2015. Mas o trauma foi chutado pra longe, o Brasil avançou pra semifinais. E agora com o Casemiro de volta, o Brasil despachou a Argentina de Messi por 2-0 e chegou na final contra o Peru, vencendo por 3-1 e não só garantindo a Copa América, mas também a confiança de volta numa seleção que voltava a vencer e convencer. E mesmo sem contar com o Neymar, né? Então parecia que finalmente a gente tinha um pouco de variedade de peças ali. Sem problema nenhum nas eliminatórias pra Copa do Mundo do Catar, quando o Brasil nadou de braçada e teve o melhor desempenho da história. E em 2021 a seleção teve mais uma edição de Copa América pra disputar. E mais uma vez ela acabou sendo no Brasil. Se antes existia uma desconfiança, agora a Canarinho chegava como ampla favorita. E finalmente o Neymar chegava aí sem nenhuma lesão e tal, poderia jogar tranquilamente.
novamente. Só que talvez com bem menos pressão de ser tipo o grande craque da equipe, já que outros jogadores estavam se destacando também. Boa. No primeiro jogo da fase de grupos contra a Venezuela, Alisson continuava no gol. Aí Danilo, Militão, Marquinhos e Renan Lodge, Alisson, mostrando uma renovação ali na seleção, né? O Alisson Casemiro, tá sempre Fred lá. e Paquetá faziam o meio, e lá na frente, Jesus, Richarlison e Neymar, no trio de ataque que ajudou o Brasil a vencer por 3-0. A gente vence então a fase de grupos depois de um 4-0 em cima do Peru, 2-1 na Colômbia e 1-1 contra o Equador, que contou com a inteligência do Tite para fazer um revezamento estratégico muito importante. Lembra das 3 suspensões do Casemiro e tal? Pois é, ele foi poupado algumas vezes, dando lugar pro Fabinho, o que não só mostrava uma alternativa interessante pra volância da seleção, mas também evitava que ele ganhasse 2 amarelos e fosse suspenso de novo, né? Finalmente, com o time completo, o Brasil vence o Chile nas quartas por 1-0. O Peru nas semis pelo mesmo placar, ambos com gol decisivo do Paquetá. E então vai decidir a grande final contra a Argentina. Tudo parecia encaixar, o time tava completo, os reservas estavam dando conta e a final era no Maracanã, ainda que tenha tido um público bem limitado porque essa Copa América foi feita no meio da pandemia. Mas num erro individual do Renan Lodge, o Di Maria fez um golaço e mesmo com o jogo inteiro pra empatar não conseguiu. E aí o Brasil teve que ver a Argentina ser campeã da Copa América dentro da sua própria casa. A Copa América terminou com aquele gosto amargo, mas dava pra tirar muita coisa boa da seleção. Era um time que tava encaixado e fora alguns erros individuais, era muito sólido defensivamente. Mas gente, também pensem, apesar disso tudo, o Brasil vai consistentemente às finais ou muito perto da final. Portanto, o Brasil está sempre, mesmo quando está mal, está muito bem. É sempre uma equipa forte, mesmo quando está mais baixo que o normal. Portanto, eu acho que vocês têm isso para se orgulhar, porque é uma equipa mesmo muito boa. É uma equipa que quando está mal é melhor que muitas equipas quando estão no seu melhor, sabem? Portanto, isso é muito bom. Com a liderança absoluta nas eliminatórias, o Brasil ia ficando cada vez mais como um dos favoritos para a Copa do Mundo do Catar e vários daqueles erros do passado iam ficando no passado, né? Sim. Aquela teimosia do Tite, por exemplo, de ter caras em que ele confiava, mas que não necessariamente eram bons para a seleção, começou a ser colocada de lado. Talvez o Dani Alves fosse o último remanescente, mas também por causa da grande carência do Brasil na lateral direita, né? Se o Tite morreu com as suas insistências e convicções em 2018, para 2022 ele pareceu aprender com os erros. Além disso, ele teve o ciclo inteiro entre uma Copa e outra pra trabalhar. A dependência do Neymar também foi bastante reduzida, com ele jogando agora no meio campo, criando alternativas pros companheiros que passaram a apresentar um bom futebol mesmo sem ele, né? Pra além disso, o Brasil contou com uma ótima safra de pontas. Foi uma real explosão, né? Com o Rafinha assumindo a ponta direita e hoje jogando no Barcelona. O Antony também vindo bem na direita do Ajax e agora indo pro Manchester United. O polivalente Rodrigo se mostrando um jogador extremamente decisivo e cada vez melhor no Real Madrid. Gabriel Martinelli indo muito bem no Arsenal e correndo por fora. E claro, o principal de todos, Vinícius Júnior sendo alçado a um dos melhores jogadores do planeta, inclusive decidindo o final de Champions League. Quase todos esses caras que eu citei agora, em 2019, nem eram convocados ainda. Então teve uma grande renovação nas pontas da seleção. Gente, já viram? O Brasil está cheio de jogadores tão bons. Já viram a quantidade de jogadores que tem à disposição? É ridículo, é ridículo. A gente não tem como ler a cabeça do Tite, mas se a gente pensar numa provável escalação assim meio que titular da Copa de 2022, seria Alisson no gol, Danilo na lateral direita, com Thiago Silva e Marquinhos na zaga, Alexandro na esquerda, Casemiro ao volante, o Fred um pouco mais à frente e o Neymar de meio atacante. Na ponta direita o Rafinha, no ataque Richarlison ou Jesus e na esquerda o Vinícius Júnior. Se a gente comparar essa escalação com aquela do 7-1, me parece bastante superior. Sim, é como Portugal antes também, quando ganhou a Eurocopa em 2016. A equipa é completamente diferente. Eu agora sim temos a melhor seleção de sempre, Portugal. Porque antes também estávamos só dependentes do Ronaldo e agora temos jogadores também muito bons, que jogam em equipas muito boas e agora finalmente pela primeira vez sim, Portugal também tem muitas opções para escolher. Até os suplentes, as pessoas que ficam no banco, também já são muito boas. Não era como antes, que era tudo um bocado intermédio e só o Ronaldo é que era muito bom. Agora sim temos jogadores mesmo muito bons também e temos também a opção de escolha como o Brasil, o que é bom. Portanto, eu acho engraçado isto porque o Brasil está sempre um bocado a acompanhar Portugal e Portugal está sempre a acompanhar o Brasil. É muito bom, porque quando o Brasil está assim com uma seleção mais medíocre, Portugal também está. Depois agora que o Brasil já está a crescer, Portugal também está. Eu acho isso muito bom. Há muitas parecenças. No final de contas é como se fôssemos irmãos e parece que estamos mesmo a ter comportamento de irmãos.
A variedade também nos ajuda agora, porque se não tiver o Alisson, tem o Ederson, Sim. que apesar das críticas, foi eleito aí, por exemplo, em 2022, o terceiro melhor goleiro do mundo. Ele é muito Pra bom. zaga, o Militão é o reserva imediato, depois de vir de uma grande fase vencendo Champions League pelo Real Madrid. Sem Casemiro, agora a gente tem o Fabinho, que já mostrou que é capaz ali no meio campo. E por falar em meio, se a situação tiver complicada, agora a gente tem o Paquetá jogando bem, tem o Bruno Guimarães surgindo como um foguete. São muitas peças de qualidade que o Tite tem na Muitas mão dessa mesmo, vez. E muitas fica a mesmo. principal ressalva, que é na camisa 9. Em 2014, a gente tava com o Fred Gol lá na frente e acabou não funcionando. A seleção teve uma carência muito grande nessa posição, né? Quando surge o Gabriel Jesus, parecia que a gente tinha achado finalmente o novo 9. Só que como ele vai pra Copa de 2018 e faz o famoso trabalho tático sem marcar nenhum gol, a titularidade dele é muito contestada. Desde então, Firmino e Richarlison já foram testados na posição. O Firmino, por exemplo, nunca conseguindo repetir o bom desempenho nos grandes momentos dele no Liverpool, enquanto o Richarlison oscila um pouco. E aí uma solução caseira que surgiu no ano de 2022 foi o Pedro do Flamengo, que passou a jogar um futebol absurdo, e mesmo que o Tite tenha testado pouco ele na seleção, o cara está voando e tem o clamor popular pelo seu nome. O trabalho de Tite chegou a ter momentos que não empolgava, uma sequência de jogos com poucos gols e um futebol de dar sono que gerou críticas, mas o fato é que nesse momento é um dos trabalhos em seleção mais sólidos do mundo. Sim. A Adenor tem 76 jogos na frente da seleção brasileira com apenas 5 derrotas, sendo que apenas 2 derrotas em competições oficiais, justamente as duas piores, né? Se liga Sim. que são 166 gols marcados e só 27 sofridos. Gente, isso é ridículo. Isso é ridiculamente bom. Não, gente. Quem me dera. Gente, isto é incrível. Que recorde. Uau. É um saldo muito impressionante. Sim. Foram 51 jogos sem tomar gol, uma das defesas mais sólidas que a gente já viu recentemente. 51. O lado negativo é que dos 50 jogos de preparação entre uma Copa e outra, apenas um foi jogado contra uma seleção europeia. Por questões principalmente de calendário lá, que não bate mais com o das seleções europeias, o Brasil acabou fazendo praticamente toda a sua preparação enfrentando times da América do Sul, que a gente enfrenta normalmente em eliminatórias, Copa América, e alguns amistosos contra seleções asiáticas, africanas ou da América Central e do Norte, mas sem enfrentar os titãs da Europa, né, que é sempre bom pra gente poder medir força e saber quão bem tá a seleção. Sim. E certamente, se quiser ser campeão, o Brasil vai ter que vencer seleções grandes europeias na Copa do Mundo. 8 anos depois do 7-1, o Brasil tem agora um time mais encorpado, melhor treinado e com vários jogadores vivendo um ótimo momento. Por tudo isso que eu contei, aquela decepção foi embora e os olhos dos torcedores brasileiros voltaram a brilhar. Sem dúvida, o time do Tite pode chegar na Copa do Mundo e pode não vencer, porque competição de mata-mata a gente sabe que é complicado, é Copa do Mundo, amigo, nunca tem nada garantido, né? Mas que em teoria chega muito forte pra brigar pelo título, isso chega. A esperança tá lá no alto e vamos combinar, se você liga a TV pra assistir o seu time sem esperança de que ele vá conseguir um bom resultado, a paixão se vai. Futebol sem esperança não é nada. Sim, E isso o é Brasil verdade. tem que voltar a ter esperança Era o de que eu novo. tava a De dizer. 0 a 10, qual o seu nível de confiança pro Hexa? Deixa nos comentários e a gente espera que você... Gente, para este ano é 0, não é? Acho que vocês já sabem a resposta. Mas nunca se sabe, gente. Gente, o vídeo está muito bom mesmo. Eu adoro os vídeos do Eurofoot, são vídeos de muito boa qualidade mesmo. Mas, gente, é um bocado o que eu estava a dizer, porque, por exemplo, as seleções agora, no geral, até lá está as africanas, estão a ficar muito boas, até as seleções asiáticas e tudo. Não sei se vocês andam a acompanhar muito, mas agora a Coreia do Sul e o Japão estão a destruir tudo o que aparece à frente, porque o que antes eram seleções consideradas más, agora estão a ficar muito boas. Que era um bocado o que eu estava a dizer há bocado, que as seleções agora que são consideradas medíocres, até as medíocres já são muito boas. Por exemplo, lá está, Marrocos, Gana, supostamente antes eram seleções consideradas de nível abaixo do resto e agora são seleções muito boas, que destroem uma equipa boa se estiverem a jogar muito bem e for os dias que eles estão a sentir que conseguem, sabem? Até como, por exemplo, na Europa, uma seleção considerada medíocre, que é, por exemplo, a Croácia, a Dinamarca. Pronto, há muitas seleções consideradas medíocres. E lá está, elas se tiverem a sentir as coisas nesse dia, conseguem destruir. Lá está, o exemplo do Brasil. Perdeu contra a Croácia. A Croácia é considerada uma equipa medíocre aqui na Europa. Portugal perdeu contra Marrocos. Marrocos supostamente também é considerada uma equipa medíocre.
Gente, isso às vezes não quer dizer nada, o nível, sabem? Eu sinto é que o futebol hoje em dia está a ficar tão competitivo e tão bom no geral, que sinto agora que todas as seleções estão a ficar cada vez melhores. E acho que... Eu sinto que hoje em dia ganhar uma Copa do Mundo é muito mais complicado do que era ganhar há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, mas muito mais complicado. Porque antes havia 3 ou 4 seleções que eram muito boas e agora são todas boas, gente. E depois há as muito boas e há as boas. O problema é que antes eram muito boas e más, e as muito boas tinham 99% de hipótese de ganhar. Agora havendo seleções muito boas contra boas, há 60% das muito boas ganharem e 40% das boas ganharem. Portanto, pode acontecer sempre o que as pessoas não estão à espera. Mas, gente, digam-me em baixo nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. Eu sinto que o Brasil está a ficar uma seleção muito boa. O Brasil vai ficar melhor com o tempo, gente. O Brasil está a ficar cheio de opções e cheio de jogadores muito bons, ok? Portanto, isso nunca foi um problema para o Brasil e parece que cada vez mais tem mais opções e muito boas. Portanto, eu acho que com o tempo o Brasil vai ser como o vinho. Com o tempo vai ficando melhor e melhor. Portanto, não se preocupem com o futuro, que acho que o futuro do Brasil está muito bem garantido, gente. Digam em baixo nos comentários o que é que acharam, gente. Muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo.